Naquela noite, Clara não fazia ideia de que sua vida estava prestes a cruzar com a de um homem que mudaria tudo. Não por quem ele era, mas por tudo que escondia. Um paciente anônimo, sem documentos, sem acompanhantes, chega à sala de emergência. Inconsciente, quase sem pulso, e é nas mãos dela que o destino dele encontra uma última chance. O que faz alguém correr contra o tempo por um estranho, sem saber se haverá gratidão no fim? Talvez o que move Clara não seja o protocolo, mas aquilo que ninguém vê. A coragem silenciosa de quem escolhe cuidar mesmo quando não é vista. Porque naquela madrugada, ela não salvou apenas uma vida. Ela resgatou uma história que ainda nem sabia que fazia parte. Você já pensou que a pessoa mais importante da sua vida pode ter entrado nela no momento mais improvável? Talvez quando você estava distraído ou no pior dia da sua semana. E se aquele gesto que você achou pequeno fosse o começo de tudo? Na história de Clara, um simples plantão se transformou no enredo que ela jamais teria escrito para si mesma. Aproveita e já curte esse vídeo. Se inscreve no canal para acompanhar mais histórias como essa. E me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo agora. Com movimentos precisos, ela intuba o paciente, administra a medicação, luta contra as estatísticas. Quando o monitor finalmente estabiliza, ela fecha os olhos por um segundo. Não em alívio, mas em respeito. O homem abre os olhos por uma fração de segundo e sussurra: "Obrigado. Você me viu quando ninguém mais via." E volta a apagar. Clara segura a mão dele por reflexo. Uma conexão inexplicável. Como se aquele toque dissesse algo que as palavras ainda não conseguiam. Ela não sabia seu nome, nem que naquele momento estava segurando a mão do próprio dono do hospital. Clara voltou para casa naquele dia com uma estranha sensação no peito. Não era cansaço, tampouco orgulho. Era como se algo tivesse se deslocado dentro dela. Como se aquele homem anônimo, que mal havia aberto os olhos, tivesse deixado uma marca que não sabia nomear. Dormiu pouco. Quando fechava os olhos, revivia a expressão dele ao sussurrar aquelas palavras. Era como se ele tivesse reconhecido nela algo que nem ela mesma via há tempos. Na manhã seguinte, ao chegar para o plantão, foi direto verificar o estado do paciente do leito 314. Encontrou a cama vazia. Por um segundo, seu estômago revirou. Mas antes que a angústia se instalasse, uma colega se aproximou e explicou com um tom confuso. Transferiram ele para o andar 8. Reformaram aquela ala só para ele. Tem segurança na porta e tudo. Dizem que é alguém importante. Clara franziu o senho. O andar 8 estava fechado havia meses. Ninguém usava aquela ala. E agora, de repente, era reativada para um paciente que chegou sem documento e sem nome? O hospital inteiro parecia ter mudado de marcha durante a noite. O dia seguiu estranho. Equipes sendo convocadas, diretores cruzando os corredores com pressa, portas fechadas. No meio de tudo isso, Clara foi chamada à supervisão. Sentou-se em frente à coordenadora, que a observava com atenção controlada. Queremos parabenizar sua atuação na noite passada. Sua conduta foi exemplar. O paciente em questão está sob cuidados especiais e você não precisa se preocupar mais com ele. Por questões de protocolo, pedimos que evite comentar sobre o caso com outros colegas. Era mais uma ordem do que um pedido. Clara assentiu em silêncio, mas o incômodo crescia. Desde quando salvar uma vida era assunto para ser mantido em segredo? Por que tanto sigilo? Saiu da sala com o pensamento longe, passando pelo corredor administrativo. Ao virar a esquina, quase esbarrou em um homem de terno que falava baixo ao telefone, em inglês. Ele segurava uma pasta escura. Quando a pasta caiu, Clara se abaixou por reflexo. E foi então que viu. Uma folha deslizou parcialmente para fora. Thomas Riedel, Direção-Geral, CEO, Rede Riedel Medical. A ficha caiu com violência.
Aquele era o nome do paciente do leito 314. O homem que ela havia socorrido era o dono do hospital. Voltou ao refeitório com as mãos geladas, sentou-se sozinha e ficou olhando o café esfriar no copo. Tudo fazia sentido agora. A escolta, o sigilo, a reforma relâmpago da ala desativada. Mas o que não fazia sentido era o olhar dele, aquela frase sussurrada na madrugada. Nada naquilo parecia uma encenação de um executivo poderoso. Pelo contrário, naquele momento, ele era só um homem em ruína. Mais tarde, enquanto finalizava seu turno, Clara recebeu um chamado incomum. O paciente do 1314 havia solicitado sua presença. Subiu hesitante até o 8º andar. Um segurança a reconheceu na porta e a deixou passar. O corredor parecia novo. Piso encerado, iluminação suave, silêncio absoluto. Entrou no quarto e encontrou Thomas sentado na poltrona, pálido, com soro no braço. Ele ergueu os olhos lentamente quando a viu. Achei que não viria. Me pediram para não falar com o senhor, respondeu Clara, firme, mantendo a distância. E eu pedi para falarem com você. Ele sorriu, mas havia algo quebrado naquele gesto. Ainda não estou pronto para voltar a ser quem eu era. E quando estou com você, é como se isso fosse possível. Ela não respondeu. Limitou-se a observar. Por dentro, uma guerra se instalava. Ele havia mentido por omissão, sim. Mas havia algo verdadeiro naquela presença. Algo que não era calculado. Ele parecia estar tentando reaprender a se mover dentro da própria pele. Eu não sabia que era o seu hospital. Clara falou finalmente. Talvez por isso tenha me visto. Os outros só enxergam o que posso oferecer. Você foi a primeira pessoa, em muito tempo, que me tratou como alguém que precisava ser salvo. O silêncio caiu entre os dois. Thomas desviou o olhar pela janela. As árvores do jardim interno balançavam suavemente com o vento. Há muitos anos eu transformei isso aqui numa máquina de lucro. Perdi a conta de quantas pessoas passaram por essas salas sem serem vistas. Mas naquela noite, Clara, eu me senti humano outra vez. Ela se aproximou devagar, observando-o com uma mistura de cuidado e desconfiança. Se está tentando me impressionar, não precisa. Não estou. Estou tentando entender o que está acontecendo comigo. E tudo começou quando você segurou minha mão. Clara pegou a prancheta, fez algumas anotações no prontuário e respondeu sem encará-lo. Eu não curo corações quebrados. Só cuido dos que ainda batem. Antes de sair do quarto, ele perguntou: pode voltar amanhã? Ela hesitou. Depois assentiu com a cabeça. Saiu do quarto com o coração descompassado. No corredor, as luzes pareciam mais frias, mais claras. Ela não sabia onde aquilo ia dar, mas sabia que por algum motivo que ainda não compreendia, voltaria. Parte 3. A sala sem janelas. Tomás desperta com consciência plena, mas decide manter o disfarce. Por que uma enfermeira salvaria alguém sem saber quem ele é? Pela primeira vez em anos, ele se vê livre das máscaras. Ele pede que Clara continue sendo sua enfermeira pessoal, enquanto os médicos cuidam da parte técnica. Durante esse convívio, surgem conversas profundas. Ela fala de seus pacientes invisíveis, de como o hospital prioriza lucro sobre vida. Ele ouve em silêncio, finge não saber. Mas cada palavra dela é um golpe em sua consciência adormecida. Ele começa a vê-la como uma mulher íntegra, forte, empática, exatamente o oposto do mundo que construiu. Mas o segredo está entre eles, e segredos corroem. Clara chegou ao hospital antes do sol nascer. Tinha passado a noite em claro, repetindo cada detalhe da conversa com Thomas. Havia algo nele que a desconcertava. Não era o fato de ser milionário, tampouco o dono do lugar onde ela servia café e aplicava medicamentos há quase 5 anos. Era o contraste, a forma como ele alternava entre fragilidade e força, silêncio e lucidez.
como se carregasse uma história que ainda não tinha sido contada nem para si mesmo. Na ala reformada do 8º andar, o silêncio era mais denso. As luzes eram difusas, a decoração discreta demais, quase clínica, como se alguém tivesse tentado apagar qualquer traço de identidade. Era ali que Thomas estava, dia após dia, isolado de tudo que havia construído, e era ali que Clara foi recebida com um leve aceno quando entrou. "Achei que não viria hoje", ele disse, com uma voz baixa, mas firme. "Não prometi que viria. Só não prometi que não viria." Ele sorriu de leve, abaixando o olhar. Ela se aproximou da cama, conferiu os sinais vitais, checou o acesso do soro e anotou em silêncio. Por alguns minutos, nenhum dos dois falou. Até que Thomas quebrou o vazio com uma pergunta que parecia simples, mas não era. "Você já pensou em ir embora daqui?" Clara hesitou, mas não se deu o luxo de mentir. "Todos os dias. Mas toda vez que penso, lembro que ainda tem gente aqui que precisa ser vista. E então eu fico, até quando der." Thomas observava cada palavra como se tentasse aprender algo novo. Clara notou isso. E pela primeira vez, sentiu que talvez tivesse algo a ensinar para alguém que todos acreditavam saber de tudo. "Sabe, Clara, essa sala não tem janelas." Eu percebi. Foi feita assim de propósito. Era para ser uma sala de diretoria, à prova de som, reuniões estratégicas, decisões de alto risco, acordos com investidores. Eu achava que era melhor manter o mundo lá fora distante, enquanto decidíamos o futuro de quem estava doente aqui dentro. Ela levantou os olhos. A ausência de janelas fazia sentido agora. Era mais simbólica do que funcional. Ele havia escolhido se afastar de tudo, até da luz. "E agora? Está pronto para ver lá fora de novo?" Ele demorou a responder. Quando o fez, foi com honestidade crua. "Ainda não, mas estou tentando lembrar como se faz isso." Durante os dias seguintes, Clara voltou sempre que podia. Nunca por imposição, não por ordens. Thomas não era mais um paciente qualquer, mas ela também não o tratava como alguém especial. Era essa normalidade que ele parecia buscar nela. Enquanto todos ao redor se curvavam diante do cargo e do sobrenome, Clara seguia firme, às vezes ríspida, mas genuína. E era isso que o trazia de volta, dia após dia. Certa tarde, após um exame, ele fez algo inesperado. Tirou uma caixa pequena da gaveta e a entregou a ela. "É só um cartão", disse, "mas tem algo que talvez te interesse." Clara abriu com cuidado. Era um convite para um evento fechado da fundação do hospital, algo que aconteceria na semana seguinte. Ao virar o cartão, leu algo escrito à mão. "Quero que você veja o mundo que ajudei a construir, e talvez, quem sabe, me ajude a reconstruí-lo." Ela guardou o cartão sem prometer presença. Mas naquela noite, demorou mais do que o normal para adormecer. Quando o dia do evento chegou, Clara hesitou até o último minuto. Não sabia o que esperar. Viu-se frente ao espelho com um vestido simples e um cabelo preso com cuidado, como se quisesse não destoar, mas também não ser confundida com ninguém daquele mundo de vidro e cifras. O salão estava cheio, médicos renomados, investidores, executivos, todos vestidos com arrogância discreta. Quando Thomas subiu ao palco, o silêncio foi imediato. Ele vestia um terno escuro, mas havia algo diferente em sua postura. Parecia mais firme, mais certo do que estava prestes a dizer. Há anos construía hospitais como quem ergue fortalezas. Pensava que curar o corpo bastava. Mas descobri da pior forma que não se pode salvar ninguém se você não aprende a enxergar o que está por trás da dor. Às vezes, quem mais precisa de ajuda é quem carrega o crachá dourado. Clara o observava do fundo da sala. Ninguém sabia, mas aquelas palavras carregavam parte do que ela havia dito. Fragmentos de conversas entre curativos e olhares cruzados em silêncio. Quando ele deixou o palco, os aplausos vieram com entusiasmo. Mas Thomas não sorriu. Procurou entre a multidão e, ao encontrá-la, caminhou em sua direção. As pessoas abriram caminho curiosas.
Ele parou diante dela e disse apenas: "Obrigado por ter ficado." Clara, com os olhos firmes, respondeu: "Ainda não decidi se vou continuar." Ele assentiu: "Eu espero que sim." E sem mais uma palavra, ela saiu pela lateral do salão, atravessando o jardim do hospital. Pela primeira vez, sem olhar para trás, Clara não voltou ao 8º andar naquela semana. O cartão com o convite para a conferência continuava guardado na gaveta da cozinha, ao lado de documentos antigos e fotografias que ela não tinha coragem de jogar fora. O hospital parecia seguir normalmente, mas havia algo que se movia por trás das cortinas. A movimentação nos corredores havia mudado. As ordens vinham com mais rigidez. Havia cochichos. E também um vazio que Clara não conseguia nomear. Uma ausência preenchida por perguntas sem resposta. Thomas também não a procurou. Talvez ele tivesse voltado para sua posição confortável no topo. Talvez aquele homem sincero que falava em janelas, salas escuras e mãos estendidas tivesse sido apenas um lapso. Algo que não resistiria à luz do dia. Na manhã da conferência, Clara terminou o turno antes do horário. Trocou de roupa sem pressa, mas sem convicção. Caminhou até o metrô e desceu no centro da cidade, onde ficava o auditório principal da rede Riedel. O prédio espelhado parecia refletir uma cidade que ela já não reconhecia. O porteiro lhe entregou um crachá provisório. "Enfermeira convidada", dizia. Por algum motivo, isso a incomodou mais do que deveria. No salão principal, tudo brilhava demais. Lustres que pendiam como promessas, cadeiras estofadas, música instrumental preenchendo os silêncios que as pessoas evitavam com sorrisos ensaiados. Era um mundo feito de verniz. E Clara caminhava entre ele, como alguém que sabia onde estavam as rachaduras por trás da fachada. Quando o nome de Thomas foi anunciado, o salão silenciou. Ele subiu ao palco com passos firmes, expressão neutra, como um executivo preparado para impressionar. Mas assim que pegou o microfone, algo em seu rosto mudou, como se vestisse a si mesmo pela primeira vez. Durante muitos anos, eu acreditei que salvar uma vida significava oferecer tecnologia, equipe e estatísticas. Hoje eu entendo que isso não basta. Não adianta construir hospitais se não aprendemos a enxergar quem caminha dentro deles. O murmúrio de surpresa foi imediato. Era como se o próprio dono do império estivesse abrindo uma rachadura no chão que todos pisavam com segurança. Mas Thomas continuou, firme. "Recentemente fui paciente neste hospital. Invisível, desconhecido, vulnerável. E por sorte, fui atendido por alguém que não olhou meu nome, mas olhou para mim. Essa experiência me confrontou mais do que qualquer número ou relatório. E por isso, a partir de hoje, nós iniciamos um novo projeto. Um fundo de atendimento gratuito para pessoas em situação de vulnerabilidade, com equipes treinadas não apenas para curar, mas para ouvir." O salão irrompeu em aplausos, mas Clara não bateu palmas. Ela observava, sabia que aquelas palavras carregavam algo real, mas também sabia que nem tudo se limpa com um discurso. Após o evento, ela tentou sair discretamente. Evitou os corredores centrais, os convites para coquetéis e os olhares curiosos de quem a reconhecia do hospital. Foi quando ouviu passos atrás de si, apressados, quase ansiosos. "Clara!" Ela parou. Thomas estava ali, sem o paletó, com a gravata um pouco afrouxada. Pela primeira vez, parecia menos CEO e mais homem. "Obrigado por ter vindo", disse ele, respirando fundo, como se as palavras fossem pesadas. "Você foi convincente." "Não era essa a minha intenção." Ela cruzou os braços. "O que você quer agora?" Ele hesitou. "Quero conversar, sem microfones, sem plateia, sem promessas." "E por que eu aceitaria?" Thomas desviou o olhar por um instante. "Porque o que aconteceu entre nós não foi só dentro de uma sala de hospital." Clara deu um passo atrás. "Eu entrei naquela sala para salvar um paciente. Não para me envolver com um chefe que agora quer fazer disso um símbolo. Eu sei que não foi isso.
A voz dele falhou levemente. E talvez por isso eu esteja aqui. Ela baixou os olhos. Tudo nela gritava para manter distância. Mas havia também um cansaço ali, de carregar tudo sozinha, de não saber se podia confiar, de sentir e, ao mesmo tempo, querer fugir do que sentia. Thomas, eu não sei o que é isso. Ele deu um passo à frente, a voz mais baixa, quase um sussurro. Eu também não sei, mas não quero que termine antes de começar. Ela ficou em silêncio. Não havia resposta certa. Não ali. Não naquele momento. Eu vou pensar. Disse por fim. Tudo bem, eu espero. Quando ela virou as costas e seguiu em direção à saída, sentiu o peso dos olhares, mas não se importou. Pela primeira vez, quem estava assistindo não importava. A única coisa que ainda pesava era o que aquele homem carregava por trás do nome. E o que ela ainda sentia, mesmo que não tivesse coragem de admitir. O tempo esfriou de repente em Varsóvia. O outono cedeu lugar a um inverno precoce, com ventos cortantes e manhãs que pareciam sempre mais silenciosas. Clara voltava de ônibus para casa, com o olhar fixo na janela embaçada. As mãos, embora protegidas por luvas finas, estavam frias. Mas não era o vento que a incomodava. Era a ausência. Desde a conferência, Thomas não havia procurado por ela. Não mandou mensagens. Não apareceu no hospital. Não ligou. Ela não sabia se aquilo era recuo, respeito ou desistência. Apenas sabia que doía. Ainda que tivesse dito que precisava de tempo, parte dela esperava que ele a desobedecesse, que insistisse, que aparecesse à porta com uma xícara quente e uma frase imperfeita. Mas ele não veio. Na semana seguinte, Clara entregou sua carta de demissão. O hospital não era mais o mesmo. Ou talvez fosse. E agora ela enxergava tudo com mais clareza. As trocas nos corredores eram frias. Os elogios que antes vinham em forma de silêncio, agora vinham com convites vazios para subir na hierarquia. Ela não queria mais subir. Queria voltar a tocar o que era real. Aceitou uma vaga em uma pequena clínica pública em Praga Południe, onde os prontuários eram escritos à mão e o café era dividido entre todos do plantão. Lá, ninguém a chamava de enfermeira convidada. Era apenas Clara, e isso bastava. Certa tarde, quando o relógio marcava pouco depois das 4, uma ambulância chegou às pressas. Era uma criança de 8 anos, com sintomas de uma crise cardíaca rara. O nome dele era Antek. Clara correu até o menino examinando seus sinais com precisão e pressa. A mãe chorava do lado de fora, dizendo que ele já havia desmaiado antes, mas nunca com tamanha gravidade. Clara pediu apoio para encaminhar a criança para uma cirurgia emergencial em um hospital maior. Disseram que não havia vaga, que os convênios estavam em atraso, que os papéis precisavam ser analisados. Ela sentiu o sangue ferver. Ligou para contatos antigos, tentou fazer com que ouvissem. Nada. Foi quando o coordenador da clínica a chamou no corredor com um bilhete na mão. Tem alguém aqui querendo ajudar. Disse que é de uma fundação nova, que ouviu falar do caso. Estão com vaga aberta em um centro cirúrgico móvel e vão trazer a equipe até aqui. Clara pegou o bilhete. O nome da fundação estava impresso no topo. Linhas de vida. Seus olhos congelaram por um instante. E antes que pudesse pensar em recusar, a ambulância branca parou diante da clínica. Dela desceu uma equipe completa, com roupas cirúrgicas limpas, equipamentos de última geração e um médico que caminhava com passo firme até a porta. Thomas. Sem terno, sem seguranças, sem crachá dourado. Apenas uma expressão serena e uma mochila nas costas. Clara não se mexeu. Ficou parada no corredor, vendo tudo acontecer como em câmera lenta. Ele passou por ela, parou por um segundo e disse: "Me deixa ficar. Dessa vez não como símbolo de nada. Só alguém que veio para ajudar." Ela não respondeu. Apenas virou-se e caminhou ao lado dele até o centro improvisado. A cirurgia durou 3 horas. Clara ficou o tempo inteiro dentro da sala de apoio, monitorando os sinais.
O menino sobreviveu. O coração, que quase havia parado, agora batia com força. Quando terminou, Thomas lavou as mãos e sentou-se ao lado de Clara no pequeno jardim nos fundos da clínica. O lugar era simples. Alguns bancos de madeira, árvores retorcidas pelo frio e uma pequena fonte com água quase congelada. "Por que voltou?" ela perguntou sem desviar o olhar do chão. Ele esfregou as mãos, tentando afastar o frio. "Porque foi nesse tipo de lugar que minha mãe foi atendida quando eu era pequeno. Uma clínica esquecida, com pessoas que davam tudo o que tinham mesmo sem estrutura. Eu nunca esqueci da enfermeira que segurou a mão dela. Hoje, quando vi você segurar a do menino, lembrei da mesma coisa." Clara apertou os dedos, desconfortável com a vulnerabilidade dele. "Eu não queria que minha história fosse usada como desculpa para reformar discursos." "Eu também não. Foi por isso que saí do hospital. Dei minha cadeira. Agora só trabalho aqui com a fundação, ajudando casos invisíveis, sem plateia, sem palco." Ela o observou pela primeira vez com outra luz. A arrogância tinha desaparecido. O brilho nos olhos era outro. Não era mais um homem buscando redenção. Era alguém tentando aprender a amar de um jeito novo. "Vai ser difícil confiar", disse Clara. "Eu não tenho pressa. Eu só queria estar perto." Ela fechou os olhos por um momento, deixando o ar gelado entrar nos pulmões. "Sabe o que é mais difícil?" perguntou. "Ter que admitir que senti sua falta." Ele estendeu a mão. Não para tocá-la, mas para deixá-la ali entre os dois. Um gesto simples, sem exigência. Clara hesitou por um segundo. Depois, colocou a mão sobre a dele. Ali, no frio de um jardim esquecido, algo começou a florescer. Não era promessa, nem final feliz. Era só o começo de algo que talvez, enfim, pudesse nascer sem precisar se esconder. O inverno se despediu devagar, como quem sabe que deixou marcas profundas. A neve derreteu pelas calçadas estreitas da cidade, revelando um solo duro, mas fértil. Clara voltava da clínica quando passou pela primeira vez pelo novo centro comunitário da Fundação Linhas de Vida. Não era imponente, nem precisava ser. O lugar era discreto, com janelas largas e uma sala de espera cheia de desenhos coloridos, pendurados nas paredes. Ela entrou sem avisar. Queria apenas conhecer o espaço, mas encontrou Thomas ajoelhado no chão, ajudando uma menina de cabelos encaracolados a montar um quebra-cabeça. Ele ergueu os olhos e sorriu ao vê-la. Não se apressou em levantar, nem tentou impressionar. Apenas ficou ali, esperando. Clara se aproximou, ainda de casaco e cachecol. "Esse lugar ficou bonito", disse. "Você devia ver a sala dos pequenos. A pediatria tem mais brinquedos do que remédios." "Parece mais certo assim." Thomas assentiu. "A gente passou tempo demais construindo salas de vidro. Agora estou aprendendo que o que importa mesmo são as portas abertas." Ele levantou devagar, ajeitou os cabelos da menina e a deixou brincando. Caminhou até Clara com passos calmos. "Achei que não viria mais", disse ele. "Eu também achei. Mas hoje quis ver com meus próprios olhos." "E o que viu?" Clara olhou em volta. Crianças rindo, médicos sorrindo, enfermeiras trocando histórias e não apenas prontuários. Viu simplicidade, verdade, e de um jeito que não conseguia explicar, viu paz. "Vi algo que talvez eu também queira fazer parte." Ele não sorriu de imediato, apenas respirou fundo, como se aquela fosse a resposta que esperava, mas não queria forçar. "Não tenho cargo para te oferecer, nem status, só espaço para caminhar do meu lado. Acho que é o único convite que me interessa." Nos meses que se seguiram, os dois começaram a trabalhar juntos em silêncio, sem anúncio, sem aliança, sem declaração pública. Thomas adaptava relatórios. Clara criava novos protocolos de cuidado humanizado. Era uma construção lenta, às vezes desconfortável, mas cada gesto partia de um lugar real. À noite,
Quando os plantões terminavam, ele a acompanhava até o ponto de ônibus. Às vezes em silêncio, outras vezes trocando confidências sobre o passado. Thomas falava pouco sobre a antiga vida. Clara não perguntava. O que importava agora não era o que ele havia sido, mas quem ele estava tentando se tornar. Um dia, durante uma ação de atendimento em campo, uma senhora idosa segurou a mão de Clara e disse: "Vocês parecem um casal de velhos apaixonados que já sofreu tudo o que tinha para sofrer. E mesmo assim, não desistiram." Clara riu, meio sem graça. Thomas apenas abaixou a cabeça sem responder. Naquela noite, sentados na calçada de um vilarejo ao sul da cidade, ele tirou do bolso uma caixinha de madeira. Não havia anel, nem pedido, apenas uma pequena chave. "É da sala onde fazemos os planejamentos. Quero que tenha uma cópia." "É só isso?" "É, porque amor para mim agora é isso. Dividir o que eu planejo com quem eu confio." Ela aceitou a chave com um sorriso pequeno. E por dentro, sentiu algo se ajustar. Não era o conto de fadas com finais dourados. Era algo mais íntimo, mais real. Pouco a pouco, Clara passou a ser chamada por pacientes pelo nome. Não apenas por ser enfermeira, mas por ser presença constante. Alguém que escutava, que lembrava das histórias de cada um. Thomas, por sua vez, aparecia menos em reuniões com gravata e mais nos corredores das clínicas improvisadas, segurando pranchetas e trazendo mantimento. Em um final de tarde qualquer, Thomas convidou Clara para tomar um café no refeitório da fundação. Ela apareceu com o cabelo preso e os olhos cansados. "Você tem ideia de quantas pessoas vieram até aqui só hoje?" perguntou ela. "Sim. E quantas saíram daqui com esperança também." Ele colocou 2 xícaras sobre a mesa. Clara se sentou em frente a ele. "Às vezes penso no dia em que você chegou ao hospital, desacordado. Se eu tivesse sabido quem você era, talvez tivesse hesitado. Talvez tivesse me protegido mais. Talvez, mas você não sabia e me salvou mesmo assim." "E agora?" ela perguntou. "Quem salva quem?" Thomas segurou a mão dela com leveza. "Agora, acho que só seguimos caminhando juntos. E quando um tropeça, o outro segura." Do lado de fora, a luz começava a dourar as paredes do prédio simples. Um grupo de crianças brincava no gramado e os funcionários já recolhiam os equipamentos do dia. Clara olhou pela janela. Depois, voltou os olhos para ele. "Acho que agora entendo. Não importa quem você é, importa quem você escolhe ser todos os dias." Ele assentiu como quem finalmente entende que o amor não precisa de palco nem de protocolo. Ali, sem título, sem crachá, sem juras, Clara e Thomas aprenderam a amar do único jeito que sabiam, com silêncio, presença e entrega. E isso, para os dois, foi o suficiente. Se essa história também tocou o seu coração, se inscreva no canal para continuar acompanhando encontros como o de Clara e Thomas. Histórias que provam que o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais inesperados.